Então vamos lá para mais um podcast elementar. Hoje eu estou aqui com uma das maiores estrategistas de marketing do Brasil, a Cris Barcelos. É um prazer receber você aqui conosco, Cris. Vamos tratar de assuntos técnicos e de marketing, né? Então vamos fazer essa correlação entre técnica de engenharia, perícia, marketing e como que os profissionais conseguem estar se posicionando dentro de um mercado que é restrito, que é um mercado que é um tanto quanto cético, e como que o marketing vê essa visão. Com vocês agora, a Cris Barcelos. Boa tarde, prazer é meu estar aqui nesse podcast tão maravilhoso. E hoje eu vou falar um pouco sobre marketing, né? Mas também sobre a jornada da Elementar, desde a implementação do marketing digital, desde o seu Instagram também, para quem não sabe. Eu sou a pessoa responsável por este homem estar aqui fazendo marketing, fazendo esse podcast, se posicionando na internet. Então, a gente está aqui porque a gente acredita muito que na presença do digital, no poder do digital, que ele está aqui justamente para potencializar aquilo que às vezes sem ele a gente demoraria anos para passar para um cliente, né, para o mercado. Então, hoje eu acho que o principal assunto vai ser esse, né, com a importância do marketing digital dentro do posicionamento de um profissional. É fantástico. É exatamente isso mesmo. Se não fosse a Cris, eu não estaria aqui me posicionando hoje dentro do marketing, tendo essa visão, vendo o que o marketing está entregando para a minha carreira e para a minha empresa, né? Eu falo que tem o divisor de águas. Nós temos elementar antes de um marketing estratégico bem elaborado, do ponto de vista técnico, e elementar depois desse marketing estratégico. E Robertson também, porque os profissionais que nos assistem aqui da área de engenharia, é muito claro a dificuldade que um técnico, que um expert tem em se posicionar dentro das redes sociais. Tá? Sim. E o que a gente queria então? Vamos tentar entender um pouco, Cris, né? Que você fale um pouquinho para nós sobre as ferramentas, o que pode ser utilizado, o que você diria hoje com um profissional que quer iniciar dentro de um posicionamento de rede social, né? Ou quer melhorar o seu posicionamento. O que você trataria sobre isso? O que você me diz? Olha, a primeira coisa que a gente tem que olhar quando vai trabalhar marketing, independente de profissional, de pessoa, de empresa, pessoal, né, dentro das redes sociais, é entender essa palavra, persona. A gente escuta muito isso, persona, e às vezes a gente, pô, o que que é persona, né? O que que a persona quer dizer? E a persona, quando a gente trabalha na parte mais técnica do marketing mesmo, ela é construído literalmente uma pessoa, um personagem, onde esse personagem, ele é aquela pessoa ideal, que é quem a pessoa quer atingir. Então essa persona, ela vai definir toda a estratégia que a gente vai trabalhar dentro de uma rede social. Então, quem é a persona hoje do engenheiro mecânico? É claro, dependendo do trabalho que ele faz, dependendo da região que ele está, dependendo do serviço que ele presta, isso pode variar muito. Mas falando de uma forma mais geral, é um advogado, é um juiz que vai contratar ele, é uma empresa. Então, como eu vou me comunicar com essa persona? Eu acho que esse é o primeiro ponto que tem que parar, olhar. Muitas vezes a gente pula essa fase, vou começar logo a postar, vou ver o que, que tem de dica aí rolando pelo feed, vou pegar aqueles reels que me dão dicas de faça isso, faça aquilo, mas não tá olhando para a persona. Então tá fazendo vários conteúdos esperando alcançar algo e não alcança nada. Às vezes até viraliza, tem um Instagram com muitos seguidores, consegue ter um viral, mas não alcança aquele cliente que ele realmente faz valer a pena aquele esforço que ele está tendo, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Ou seja, não converte em resultado. Isso É, mesmo. e dentro do ponto de vista técnico, na engenharia, para nós, nós somos muito objetivos. Então, o que nós gostamos? Nós gostamos de converter um resultado. Eu tenho que entender que qualquer ferramenta que eu utilize, ou método, ou sei lá, vamos falar de um modo simples. Estou utilizando o Instagram
E a minha comunicação está trazendo, conforme você falou, viralizou uma postagem ou algo do gênero, a minha comunicação está trazendo seguidores. Legal. Porém, ela não está me trazendo cliente. Aqueles seguidores eu não estou convertendo ele em resultado para o profissional ou para a empresa. E isso eu acho que é o mais difícil, né? Como que eu vou ficar mensurando isso? Como que eu vou conseguir ter em números o que isso me dá, o que me deu de resultado? E para o engenheiro não é diferente. Então, isso é uma dor nossa. Fala assim, tudo bem, eu tenho postagem, eu tenho conteúdo técnico, mas o meu conteúdo técnico não está engajando o pessoal. Por que será? Né? Nós, graças a Deus, estamos tendo um engajamento muito bom. Mas assim, às vezes, o profissional, isso agora Robertson, eu tinha essa dor, tenho essa dor. O profissional, o expert em uma determinada área, ele quer passar um conhecimento muito amplo, muito focado. E não há necessidade disso. O profissional que está começando, o engenheiro que está começando, o que que ele quer? Ele quer entender alguma coisa. E às vezes, para quem já sabe aquele assunto, aquela técnica, aquela metodologia, é tudo muito básico. E para quem está começando, não é básico. Então, nós temos que ter isso, tá? Isso é uma dor minha, é um depoimento meu que o básico tem que ser falado. Você já me mostrou isso uma vez, você já me ensinou isso uma vez. E o básico tem que ser mostrado, porque para quem é bom em uma determinada área, às vezes acha que o básico é trivial. Então, eu não preciso mostrar e quer mostrar algo mais elaborado, que não há necessidade disso, né? Isso mesmo. Então, o negócio é começar, né? Começar. E assim, às vezes você pode pensar, né, que se eu mostrar o básico, eles vão pensar que eu sou o básico, que eu sou iniciante, que eu só consigo falar coisas mais superficiais dentro da parte técnica, né? Só que dentro do Instagram existem vários níveis de consciência, não só do Instagram, mas de toda a rede social, mas principalmente do Instagram, a gente trabalha com níveis de consciência, porque você usa ele para atrair, para conectar, para engajar, para vender. Então, o primeiro passo de atração, muitas vezes, você tem que ser superficial, você tem que ser dinâmico, você tem que falar de uma forma muito rápida, porque você tá aqui com tela rolando o Sim. tempo inteiro, então tem que ter gancho, tem que ter muitas artimanhas ali dentro que não são difíceis, não é um bicho de 7 cabeças, como muita gente pensa, né? Claro que no começo é uma coisa que você não conhece, mas depois você vai fazendo, vai testando. Acho que assim como vocês trabalham muito com números, dentro do marketing a gente trabalha também com números. Então, não tem como a gente saber sem fazer antes. Não tem como vocês terem os números de um cálculo sem ter antes ali os dados para colher, né? Então a gente trabalha assim também. Então, às vezes, olhar para o Instagram, olhar para o resultado final de curtidas, de comentário, ele é só a pontinha do iceberg. Tem toda uma análise que a gente faz por trás desses números que a gente consegue acessar pela própria plataforma, olhando em insights ali. Dá uma olhada em cada conteúdo, o que se deu compartilhamento, se deu salvamento, se deu seguidor, porque cada métrica ela vai falar uma coisa para você. E aí, quando a gente aprende a ler essa métrica, não importa muito se a gente está fazendo o conteúdo perfeito, importa que a gente está fazendo, está sendo constante, porque ser constante te traz dados, e esses dados te trazem mais direcionamento para você ir fazendo cada vez mais certeiro esse conteúdo. É bem isso. E você falando isso, né? Eu trago agora aqui o número, né? O porquê de mensurar. Tudo que é medido, você tem um resultado. E até mesmo para quem está assistindo aí, eu lembro que eu sofri muito com isso, mas muito, porque assim, eu tinha que ficar cuidando do que vinha de resultado para tentar entregar algo melhor ou parecido com aquilo, tá? E uma coisa assim que eu acho que é espetacular, que você comentou agora, primeiro, né? Gente boa faz coisa boa. E às vezes, ou seja, a gente não consegue fazer tudo isso sozinho. A gente tem que ter alguém ajudando, tem que ter gente ajudando, tem que ter especialistas por trás de algum assunto. Porém, teve um ponto que eu acho fundamental que tu comentou agora, que é o seguinte: comece, faça.
Você não precisa fazer da melhor forma possível, né? Aquela velha frase, do feito é melhor do que o perfeito. E é o que eu sempre digo, né? Ou seja, às vezes nós não conseguimos ter uma pessoa fazendo alguma coisa por nós que vai fazer igual nós fazemos. Mas muitas vezes essa pessoa vai fazer melhor ou vai simplesmente entregar o resultado. Então, se é para começar, né, eu entendo que a dica é comece. Depois você vai melhorando, trabalhando, elaborando, aperfeiçoando para tentar maximizar resultados. Isso mesmo. Acho que o importante é começar. É claro, sempre, se você vai fazer, não vai fazer por fazer, não vai fazer porque tá todo mundo fazendo, porque fulano é meu concorrente, ele tá se posicionando e eu tenho que postar também, e aí já faz com aquela coisa de, ai, que saco, eu tenho que postar, né? Acho que não é esse o caminho, porque senão você vai se frustrar, porque não é só postar. Tem todo um por trás, né, do post. E quando você começa a conhecer, eu lembro quando eu te conheci, você detestava conteúdo, detestava É Instagram, verdade. assim, falava, Robertson, vamos gravar um conteúdo, ele já, ai, e aí eu olhava assim, peraí, que eu vou convencer ele que esse negócio é legal, que vai dar certo. Então, aos poucos, a gente foi trabalhando isso, e hoje ele me manda ideia de conteúdo, ele mandou essa semana, vamos gravar um podcast, vamos fazer tal live. Então, é uma construção, é claro, conforme você vai vendo, você vai visualizando, né, que vai dar resultado, que as pessoas vão conversar com você, que não é só para estar ali, né? Vai se criando um propósito por trás disso. Eu acho que o propósito é muito mais importante do que tudo que a gente vai falar aqui. Você ter um propósito, porque você vai superar dificuldades, você vai ter aquele dia que você não está muito animado, mas você vai abrir uma live, vai ter Isso. aquele dia que você vai gravar 10 vídeos, nenhum vai ficar legal, mas no outro dia você vai tentar de novo e vai ficar bom. Então, faz parte do processo, né? A gente olha, às vezes, por aí, pensa, olha para uma pessoa que já está lá com 100, 200, 300 mil seguidores e pensa, nossa, parece tão fácil para essa pessoa, né? Pô, porque para mim não é fácil? Mas pode ter certeza que não é fácil também para essa pessoa. Que ela também passa por trás algumas dificuldades e que ela teve um caminho para seguir até chegar ali. E mesmo ela já estando lá, isso não significa que isso é fácil para ela. Então, acho que é muito importante a gente não se comparar quando começa a gravar conteúdo, se inspirar, mas não se comparar a ponto de se diminuir ou achar que não está indo no melhor caminho, porque não tá igual aquela pessoa que já tá lá 5 anos, todo dia ali, gravando conteúdo, falando, porque a gente vai criando uma intimidade com a câmera com o tempo, né? Conforme a gente vai falando com ela. É uma amizade que tu vai construindo ali, né? Tu vai, no começo tá meio, ai, não sei, fica travado, parece que tá falando com um pedaço de nada. E daqui a pouco você visualiza as pessoas ali, porque isso vai acontecendo de fato, né? Sim. Então eu lembro lá no começo, quando o Robertson começou a gravar conteúdo, que ele falava assim, travado. Eu pensava, nossa, parece que ele tá tão desconfortável ali atrás. O que a gente pode fazer para melhorar isso? E aí eu comecei a sentar na frente dele, conversar com ele e deixar a câmera gravando. Então, existem várias maneiras de a gente gravar conteúdo hoje em dia. Você não precisa gravar igual aquele teu, né, colega lá que tá bombando, gravando trend e fazendo dancinha e fazendo vlog o dia inteiro com o celular gravando tudo. Existem várias maneiras e a parte técnica, eu acho que a pessoa técnica, né, que o engenheiro ele é mais difícil se soltar, né, para algo criativo. É mais aquela coisa mais fechada. Uhum. Então, eu digo que é extremamente difícil fazer engenheiro falar, né? É. Sou casada com, inclusive, é difícil fazer engenheiro falar. Então, é difícil mesmo, não vai ser fácil, mas é o futuro, né? É. Não adianta fugir disso. Você pode falar, você pode fazer conteúdos mais escritos, você pode fazer conteúdos onde você está conversando, porque aí você vai se soltando melhor, até que você se sinta mais à vontade para falar com o Instagram via stories, né? Então, a gente tá aqui, tem a prova viva da pessoa que era travada, não gostava de gravar conteúdo, não queria. Gente, era assim, ó, se marcava uma chamada de vídeo para falar de conteúdo com o Robertson, eu já sabia que ele ia chegar com a cara, com a testa franzida, assim, porque eu não queria saber.
Mas hoje está aqui, animado, gostando, porque viu o resultado, né? Acho que o importante é Sim, isso. sim. E o resultado dentro do propósito, né? E é bem isso mesmo, tá? A dificuldade que eu tinha, e de novo, eu falei, cara, que saco, eu não acredito que eu vou ter que gravar. Eu não acredito que eu vou ter que gerar conteúdo, né? E é isso. Essa ideia de fazer esse podcast aqui contigo é, veio da live dessa semana, que daí eu olhei e falei, peraí, por quê? É igual investimento. É muito fácil. A gente chega para alguém e fala assim, cara, você tem que investir. Você não pode só gastar dinheiro. Você tem que investir. Investe R$ 100, investe alguma coisa. Aí a pessoa pergunta para você também, vou investir como? Me direciona, então, no investimento. Então, eu fazendo a live, aí eu comentando como o início da carreira do engenheiro, o que, que ele tem que fazer, né? Ah, buscar uma rede network boa, se aproximar de profissionais que, que sejam renomados, né? Tá. E o que mais? O que, que eu tenho que fazer? Então, o que, que eu pensei? Eu falei assim, cara, eu falei, você tem que se posicionar nas redes sociais. Eu falei, então, eu tenho que fazer um podcast, e o podcast elementar vem bem a calhar com isso, um podcast focado em como que o engenheiro começa a se posicionar. Porque aí vem o propósito do que você falou. Então tá aqui. Por que fazer live? Qual que é o objetivo? Por que ter um podcast? É propósito. De mostrar para essa turma, para essa carreira, para essa gangue de engenheiros que estão ali trabalhando como analista dentro de um carro, dentro de uma empresa, né? Sendo mal remunerado, até mesmo hoje, meu Deus, eu estava vendo o índice de engenheiros trabalhando de Uber, é muito alto. Engenheiros que desanimaram no início da carreira. Eu sou engenheiro e o meu negócio é engenharia. Eu sou um cara que sou apaixonado pela engenharia. E eu tenho que mostrar uma maneira de como esses profissionais conseguem atuar dentro da área deles e gerar valor nisso, serem prósperos, prosperarem dentro da carreira. Então, aí vem o princípio, né? E o propósito de fazer isso. E o gerar conteúdo só ajuda. Eu tenho quantos profissionais que geram conteúdo que me ajudam? Porque eu olho e falo, nossa, que interessante isso daqui, cara, eu não sabia disso daqui. Aí eu pego, claro, no conteúdo você não vai ter informação técnica, mas você vai lá pesquisar sobre o assunto. Ele te dá o gatilho para você ir buscar outras informações, né? E o marketing vem bem a calhar em cima disso, né, Cris? Isso Trabalhar mesmo. dentro dessa forma, né? Com gatilhos. O marketing ele dá meios, né, para você se comunicar. E os gatilhos a gente trabalha muito da forma, né, existem vários gatilhos, existe a parte técnica por trás dos gatilhos, né, que a gente chama de gatilhos mentais, mas acho que o principal gatilho é o gatilho que você vai entregar um conhecimento para a pessoa, né, que a gente diz que é o gatilho da reciprocidade. O gatilho da reciprocidade ele é mais poderoso de todos. E ele não é um gatilho que ele vai, vou manipular a pessoa, vou estar manipulando o meu público, não. Na verdade, é uma forma de você se comunicar, de você entregar algo para alguém, para ela ouvir o que você tem para Eu vou falar. até te interrompendo aqui já, porque assim, ó, olha que bacana. O engenheiro tem isso, tá? O engenheiro ele olha e fala assim, cara, esse cara tá querendo me enganar aqui, ó. Tá aqui na mídia aqui, ele tá querendo me enganar. É ou não é? É, com certeza. Só quer vender curso, né? Quem nunca? Quem nunca ouviu uma frase dessa? Tá ali agora, virou blogueiro e só quer vender curso para mim. E é importante a gente saber que existe, é claro, como em qualquer profissão, como em qualquer área, como em qualquer negócio, independente de ser marketing, de ser engenharia, de ser qualquer, né, área ali profissional, existe aqueles que estão ali pela grana e mais nada, só pela grana. E a gente sabe o que acontece com essas pessoas, a gente não precisa Sim, falar. tem um E monte. aqueles que têm propósito, que sabem por que estão ali e que vão resistir a todas as adversidades que vão chegar ali durante esse processo da caminhada, né? Então, existe um propósito por trás de posicionamento, de postagem nas redes sociais, de que rede social você vai estar postando também. A gente fala que o Instagram, ele cria relacionamento. Então, para você criar relacionamento com o juiz, com o advogado, para essa pessoa conhecer um pouco mais sobre você, às vezes um cliente que pode vir uma pessoa que pode vir a te contratar no futuro, né? Ela vai, em algum momento, vocês vão ter um ponto de contato. E você vai falar alguma coisa que a pessoa vai dizer, poxa, isso é para mim. Uhum. Isso pode me ajudar.
Isso pode ser interessante, eu tenho essa dor, eu tenho essa vontade, eu preciso dessa solução. Então, não é falar aquele panfleto, né? Olá, eu entrego esse produto, compre de mim. Não, você tem que ir conversando com a pessoa, explicando de várias formas, porque às vezes você tem que falar o mesmo assunto de 10 maneiras diferentes, porque cada pessoa vai entender uma dessas maneiras, uma pessoa vai entender, e aí às vezes ela não entende nessa, ela vai entender nessa. E é assim que a gente está aqui, fazendo conteúdo, com muita constância, né? Se posicionando e principalmente sendo repetitivo muitas vezes, é chato, é o básico que tem que ser dito muitas e muitas vezes, porque a gente precisa alcançar pessoas. Então, assim como o Robertson tem o propósito dele de alcançar engenheiros, de tirar engenheiros, a gente fala que a gente tem um grupo que a gente fala que nós somos inimigos da Uber, né? Isso, Porque a gente não quer mais engenheiro trabalhando de Uber. A gente exato. pega Uber, às vezes eu pego muito Uber, e aí a gente conversa com o Uber, né? Então, eu já pergunto, e aí, o que você faz? Qual é a sua formação? Então, a gente vê realmente, né? Tem gente que faz meme com isso, mas eu acho assim, cara, isso é muito importante, é muito sério. Imaginar quantas famílias poderiam ser mudadas, quantos pais, Impactadas. quantos pais estariam mais presentes dentro de casa se tivesse trabalhando naquilo que estudou, que se esforçou, né, para se formar. E é isso aí. Isso que você comentou do gatilho, né? Eu tô lá conversando com um advogado, com um juiz, tô conversando com um cliente com potencial, um frutista, alguém do gênero, e, e eu usava isso muito no presencial. Então eu estava conversando, opa, eu já tinha estudado um pouco sobre a história da pessoa ou da empresa. E aí eu usava algum gatilho para que eu sabia que eles tinham um problema, uma dor de cabeça ou algo do gênero, e eu usava um gatilho para poder trazer ele para a conversa. Porque uma coisa é você conversar com alguém que está ali te ouvindo. Outra coisa é você conversar com alguém que está disposta a ouvir aquilo que você tem que falar. Isso no presencial. E o marketing, né, o digital não é diferente disso. Ô Cris, mas vamos lá. Agora, dá um conselho para essa turma aqui, não melhor você do que você, para dar um conselho sobre isso. Hoje, o engenheiro está começando, está atuando, ou um profissional que esteja nos assistindo, está atuando. Qual seria o conselho, assim, de uma marqueteira para falar, olha, siga mais ou menos isso? O que você fala? Ó, te coloquei na fogueira aqui. Eu vou dar dicas práticas aqui, bem objetivo, da forma que eu sei que os engenheiros gostam, porque eu conheço a persona e estudei, né, a persona. Então, hoje, assim, se eu fosse falar, tem um minuto ali para falar para o engenheiro o que ele vai fazer. Primeira coisa, entra no LinkedIn, cria um currículo bem legal lá dentro. O Robertson sabe que eu tô pegando o pé dele pra gente postar com mais frequência no LinkedIn também. A gente começou agora YouTube, né, Instagram, TikTok, mas você não precisa estar presente em todas as redes sociais de uma vez só, né? A gente não precisa sair fazendo tudo loucamente pra dizer que tá ali. É como eu falei, às Uhum, vezes não é só por estar, você tem que ter uma estratégia por trás, senão tu vai se frustrar e vai sair falando para todo mundo que marketing não dá certo. sim. Então, entra no LinkedIn, faz um currículo bem legal lá, coloca tudo que você fez, se posiciona, comenta em outras postagens, entra em artigos, curte, comenta, seja presente nas redes sociais. Não só poste, mas seja presente, interaja, leia o que as pessoas estão falando, entenda, siga hashtags do teu nicho. Então, tem lá a hashtag, por mais que as pessoas falem hashtag é coisa do passado, ela ainda é muito importante dentro das redes sociais, porque a hashtag está muito ligada ao algoritmo. Uhum, Então, siga a hashtag da engenharia mecânica, da perícia judicial, da perícia técnica, siga a hashtag de juízes, de advogados, aqueles casos que você pega com frequência, siga hashtags que falem sobre esses casos, para que você esteja sempre ligado ali dentro desses assuntos, quais são as pautas que estão sendo tratadas. E você pode trabalhar nessas pautas dentro do LinkedIn, de um post que você vai fazer. Você pode trabalhar dentro de um Instagram, dentro de um TikTok, né? Mas o uhum. mais importante, abre teu LinkedIn, se posiciona como engenheiro,
pode estar trabalhando de Uber, se posiciona como engenheiro, porque você estudou para isso. Sim. E é o que você está buscando fazer. Então, se posiciona como engenheiro, posta, esteja presente, comenta, compartilha. Tem players enormes no mercado que você tá no Reels, às vezes, e você vai ver os comentários, o cara tá em todos os comentários. Tu olha ali, ele comentou alguma coisa. Não tem nada a ver com o assunto dele, mas ele comentou alguma coisa. Isso é presença digital. Então, comenta. Vai lá, entra no Instagram do juiz mais famoso da tua cidade. Comenta, fala sobre os assuntos, dá a tua opinião, se posiciona. Posicionamento, ele não é só sobre você ter uma estratégia, mas é sobre se posicionar mesmo. A gente aqui se posiciona como inimigos da Uber. A gente poderia ter medo de falar isso, mas a gente precisa. A gente não pode ficar em cima do muro. Sim. Existe um propósito por trás desse posicionamento também. Então, ter um posicionamento firme, se você é contra um tipo de prática que é realizada no teu mercado, se posiciona sobre essa prática, para que as pessoas olhem, às vezes um juiz, um advogado, ele já passou por uma situação que aconteceu e que foi ruim para ele justamente por conta dessa prática. E ele vai ver, pô, esse cara que ele é contra essa prática, nossa, eu vou seguir ele e se eu precisar de alguma coisa eu vou falar com ele, porque Sim. a gente tem valor alinhado. Então, se posicionar, e isso conta para todas as redes sociais, né? Mas eu diria, começa a LinkedIn, se posiciona, esteja presente, vai para o Instagram, que é um mínimo também você ter um perfil no Instagram. Você não precisa postar todos os dias. Eu entendo que é puxado, é difícil, né? Quando você tem uma equipe, igual o Robertson, hoje ele tem uma equipe por trás, a gente está sempre apoiando ele, né? Não sou só eu por trás da operação dele, mas tem vários profissionais hoje trabalhando para que ele consiga postar com constância e com qualidade também. Mas no começo a gente entende que é mais difícil. Tem ferramentas que você consegue programar uma publicação, então às vezes você está lá numa audiência, tem uma semana corrida, faz um calendáriozinho ali, pega um calendário, um papel mesmo e anota o que eu posso falar esse mês no meu Instagram. E aí você pode criar ali um calendário onde, eu vou na segunda-feira eu vou falar sempre sobre um caso que aconteceu comigo, que pode ajudar, às vezes, uma pessoa que vai passar por isso e não sabe como resolver. Beleza, a gente cobra muito o Robertson fazer análise, né? Faz análise, pega um vídeo lá que tá bombando na internet, vamos fazer uma análise desse vídeo. Então, são assuntos, né? A gente vai testando e vai vendo o que funciona. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um calendáriozinho, isso conta Instagram, LinkedIn, porque aí você lembra, é como se fosse uma obrigação sua. Se você só abre a conta e deixa lá, você não vai postar. Vai ter 1001 prioridades antes disso. Exato. Então, coloca isso como um calendário, né? E vai criando ali. E aí, se você puder gravar em um dia, você grava às vezes 5 vídeos, você vai lá, programa pelo próprio Instagram, você nem precisa pagar uma ferramenta para isso. Uhum. Você consegue programar. Dá uma estudada, é importante, pelo menos Claro. o mínimo, né? Olhar ali como programar no Instagram, no YouTube tem tudo, gente. O marqueteiro, ele gera conteúdo de graça, assim. Eu acho que é difícil ter algum profissional que vai gerar mais conteúdo que o próprio marqueteiro. Então, a gente ensina, a gente gosta muito disso. Então, tem muita coisa no YouTube, no Instagram, que vai ajudar você. E tenha sempre esse propósito junto alinhado, né? Por que você tá ali? Porque senão você vai desistir, com certeza. Exatamente. Exatamente. Cris, excelente. Excelente. As suas dicas, né? Eu mesmo aqui já peguei algumas que eu falei, cara, acho que eu não tô fazendo isso. Então, é isso, gente. Siga a gente lá a gente vai deixar aqui o arroba da Refúgio Agência, o meu arroba Isso. também. Eu sempre tô lá dando uma alfinetada na galera para lembrar que é importante estar, né, posicionado, estar presente nas redes sociais. Hoje a empresa, o profissional, a pessoa que deixa isso para lá, ela tá deixando o concorrente ou outros profissionais que não são concorrentes, mas que estão ali construindo uma presença, se acelerar lá na frente dela. Quando ela vê a necessidade, ela vai estar lá para trás. Então, começa quanto antes, porque você vai ter mais tempo de errar, de acertar, de aprender. E aí, quando você bombar, não vai ser do nada. Você percorreu um caminho ali. Então, nunca é do nada. Você não vai viralizar do nada
como um caneta azul e aí pronto, monetizei e tô rico. Não é assim que funciona. Isso é um conto de fadas que o marketing às vezes conta. E nem é o marketing que conta isso, né? São outras Outras pessoas, mídias né? que Outras contam para tentar mídias. vender, né? Isso. Então, assim, faça isso, seja constante. Siga a gente na rede social. Siga o Robertson, que é muito importante, porque com certeza a gente está trabalhando com muito esforço para conseguir levar um conteúdo extremamente relevante para a vida dos engenheiros mecânicos. Não, é isso aí. É isso aí. Então, ó, Refúgio Agência, tá? Sigam a Refúgio Agência, certo? Vocês vão achar lá a Cris Barcelos, uma das maiores estrategistas de marketing do Brasil. Não é porque está aqui na minha frente, não, mas eu tenho que falar, tá bom? Me sigam também, por favor, ok? Dá uma olhada lá no Despertar do Engenheiro. Vocês vão dar uma olhada no Instagram. Tem muito conteúdo, muita coisa bacana para estar acompanhando ali, tá bom? Sempre trazendo conteúdo que vai auxiliar os engenheiros. Aqui um pouco de marketing focado em perícias, né? Em perícias judiciais e extrajudiciais também. Cris, mais uma vez, muito obrigado. Acho que vamos aproveitar para falar do despertar, então, né? Ah, mas ó o marketing, né, cara? O marketing não me deixa, né? Então vamos falar um Não dá para pouquinho aqui perder, não do... dá para perder a Tá oportunidade. bom, vamos falar do despertar do engenheiro, então. Isso, vamos falar um pouco sobre o evento, né? Que vai acontecer. Acho que você pode falar um pouco do que você vai trazer nesse evento, mas acho que o mais importante é a gente trabalhar para que as pessoas entendam, né? O que é o despertar do engenheiro? Por que o despertar do engenheiro? Literalmente, a gente quer que o engenheiro acorde e vá trabalhar com perícia judicial, né? É o que eu falo para o Robertson, quando ele for me explicando tudo o que a perícia faz, o que o engenheiro faz dentro da perícia, inclusive o que ela desvenda, né? O resultado que ela traz, eu fiquei, assim, deslumbrada, porque é uma coisa muito importante, que as pessoas têm que conhecer. Não só o engenheiro, mas o cliente final também. Muita gente não conhece ainda. E poderia ser salvo por uma perícia, né? Com certeza, com certeza. Bom, o despertar do engenheiro eu falo que assim, ó, ele é a desburocratização da engenharia. É colocar o engenheiro para atuar como engenheiro autônomo. É tirar o engenheiro daquele ponto, daquela dor de cabeça que ele tem na CLT e começar a fazer ele faturar mais do que o piso hoje, tá? Então é trazer para ele a essência da engenharia e recuperar isso, né? Recuperar esse brio da engenharia. Vai ocorrer no dia 9/10, às 19h30, tá? Então, ficou interessado? Entra no meu Instagram, clica no link da bio e se cadastra ali. Vai ser um evento fechado, uma aula grátis, fechada, para engenheiros entender como atuar dentro do setor de perícia, tanto judicial como extrajudicial. Ele serve para alguém que está se formando, para o engenheiro recém-formado, para o engenheiro que está atuando e fala, cara, eu preciso dar um upzinho nas contas de casa, preciso ganhar um pouco mais. Então, alguém que já está atuando e quer começar a faturar mais, ou alguém que está buscando uma recolocação profissional. Ou seja, o despertar do engenheiro vai mostrar como esses engenheiros que eles conseguem iniciar um faturamento dentro de um curto espaço de tempo, ainda em 2024, e começar a faturar mais do que o piso do engenheiro, mais do que os 13, 14 mil reais recomendado pelo Conselho Regional de Engenharia. Dia 9/10, às 19h30. Você vai estar lá, né? Com certeza, vou estar lá torcendo para muita gente estar presente também, porque é muito importante tudo que o Robertson vai trazer nesse evento, tudo que ele vai mostrar e ensinar para os engenheiros. Acho que muito mais do que a parte técnica, a gente tem que trazer a visão também para que eles enxerguem o que a gente enxerga aqui desse lado. Isso. Que é tudo que ele pode viver através da perícia judicial. Esse é um evento com propósito que está sendo pensado com muito carinho, né? Sim. É isso aí, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E a gente se vê aí durante os próximos capítulos. Obrigado, Cris. Muito obrigado pela participação.